Oi, pessoal, mais um episódio do IBGE Surtada. E eu vou continuar falando da entrevista que o atual presidente do IBGE deu para a jornalista Hildegard Endel. Ela pergunta sobre o desconforto que os opositores do presidente manifestaram quando da sua nomeação para a presidência do IBGE. Os opositores aos quais ela se refere são políticos que questionavam a possibilidade de manipulação dos dados do IBGE por conta da presença dele na presidência. Ela chega a dizer que ele seria o verificador das verdades e das mentiras. No caso, a verificação da verdade é realizada pelos técnicos do IBGE e não pelo presidente, que está lá temporariamente nomeado. Da mesma forma, a crítica de consistência das respostas também é realizada pelos técnicos com auxílios de programas especificamente produzidos para a realização das críticas das pesquisas do IBGE e que não se adequam a nenhuma outra pesquisa. Ficou claro que essa oposição não envolveu o corpo técnico do IBGE. Porém, em ato contínuo na entrevista, o presidente cita o questionamento e dificuldade de perceber, por algumas pessoas, de perceber que o IBGE é uma instituição que precisa se transformar e se modernizar com diálogo. E que nesse processo existiriam pessoas que concordariam e que não concordariam, o que é natural em um ambiente democrático. De quem seria essa dificuldade? Dos seus opositores? Dos servidores do IBGE? Dá a impressão que o desconforto, a sua nomeação inicial e os questionamentos que ele cita são do mesmo grupo de pessoas. Na verdade, o corpo técnico como um todo, e não a cúpula do conselho diretor, não pode nem concordar e nem discordar da proposta de mudança institucional, no caso, a criação da Fundação de Direito Privado IBGE+, que foi realizada sem diálogo, em segredo, à revelia do corpo técnico, sem autorização legislativa, apenas com o registro de um estatuto em cartório. O corpo técnico tomou conhecimento apenas em setembro de 2024 da existência da fundação, mas as tratativas ocorreram em segredo desde janeiro de 2024, tendo sido o registro realizado em julho de 2024. Somente a partir do conhecimento da existência da fundação em setembro é que o corpo técnico passou a questionar essa decisão em específico, de forma mais contundente, e outras decisões da gestão do presidente do IBGE. Muito pouco transparente participa, não é essa democracia? Além da criação da fundação, os técnicos também questionam decisões administrativas anunciadas simultaneamente ao anúncio da fundação, o que permitiu a narrativa da direção de que os questionamentos à fundação eram uma reação dos servidores a possíveis interesses contrariados com essas decisões. No início da entrevista, também o presidente fala de uma anomia ou ausência de regras em que as pessoas estavam em casa e que o IBGE, nos últimos 7 anos, tinha tido 6 presidentes e que existiria uma acomodação na casa. O fato é que as pessoas estavam em teletrabalho e existiam regras. Ele pode até discordar das regras, mas não afirmar que elas não existiam. Foi a determinação do fim do home office integral, que não era para todo o corpo técnico, eram em atividades que permitem, que isso possa ser realizado, que trouxe a reação de servidores e o questionamento se deu em relação aos critérios que foram utilizados nessa determinação. Critério esses que nem seguiram as recomendações de teletrabalho dadas pelo Ministério da Gestão e da Inovação. Mas vejam bem, o teletrabalho, ele teve início durante a pandemia. Nesse período, trabalhando de casa, o IBGE produziu a PNAD Covid e a pesquisa Pulso Empresa para captar informações importantes dos impactos no contexto pandêmico.
Além disso, continuou a divulgar os dados da maioria das pesquisas, se não de todas as pesquisas que ele já divulgava. Mobilizou a sociedade na defesa da realização do censo demográfico e executou a coleta do censo em meio a uma série de dificuldades, dentre elas principais as orçamentárias, as relacionadas ao ambiente de polarização política e de segurança pública. É claro que, como qualquer empresa, existe no IBGE aqueles que poderiam fazer mais trabalho, mas é incontestável que o corpo técnico como um todo realizou entregas importantes. É verdade que tivemos 6 presidentes nos últimos 7 anos, mas isso está relacionado à própria crise institucional que o país enfrenta desde 2016 com o impeachment da presidente. Não foram questões internas que determinaram esse fato. Aliás, quero ressaltar que o antecessor do atual presidente, servidor da casa desde os anos 80, exerceu um papel inquestionável de liderança em meio à transição entre os governos, Bolsonaro e Lula, tomando as rédeas e dando encaminhamento à continuidade e à finalização do censo demográfico. Em síntese, existem fatos que negam a narrativa do presidente Pottman e seus defensores de que os servidores do IBGE são oportunistas e que estejam politicamente ativos em apoio a algum espectro político. É claro que existem questões internas de gestão que precisam ser melhoradas dentro do IBGE, mas não as que são apontadas e da forma como são apontadas pelo presidente. Ele fez o Diálogos, assim que chegou na casa, o projeto Diálogos, no qual foi extremamente debatido essas questões, foram apontadas. Mas, infelizmente, tudo o que foi dito, ou a grande parte do que foi dito no projeto Diálogos, não se viu e não está presente nos encaminhamentos que foram dados pelo próprio presidente Márcio Pottman nessas decisões. Eu peço para vocês que continuem curtindo, compartilhando, divulgando, dando engajamento aos nossos vídeos, para que as pessoas possam ter acesso a esses elementos tão importantes desse contexto da crise institucional do IBGE.